Ítalo, se você puder dar orientação a ela, Ítalo está conosco aí, José, ele vai te passar as orientações. Obrigada. Penso que nós podemos esperar mais uns 5 minutos, pode ser? 4 minutos e 57 segundos. Lembrando que nós vamos estar ao vivo pelo Meet, vamos estar pelas redes sociais e passar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Cidade, Cidade em Movimento. 5 minutos mais, Dom Beto, é isso? Vamos estar com eles daqui a pouquinho, tá, gente? Vamos, então, organizando aqui para poder passar o ao vivo aqui com vocês, tá certo? Enquanto isso, eu vou falando com a turma de casa. Daqui a 5 minutos a gente começa, tá bom? Ok, mais 5 minutinhos a entrevista vai estar conosco no ar, tá bom? Deixa eu voltar aqui então para a informação. O ao vivo é assim mesmo, a gente vai passando a informação, vai chegando, e daqui a pouquinho a gente está aí ao vivo com o Dom Beto falando sobre a questão aí da diocese, tá certo, meu povo? Vamos lá, deixa eu vir aqui. Tem mais informações sobre a Covid-19. Infelizmente, mais um óbito foi registrado aí nas últimas 24 horas. São 25 novos casos da Covid-19 em Juazeiro, tá? Essa informação vem diretamente da Secretaria de Saúde, como vocês sabem, a gente só passa a informação oficial. De acordo com o relatório, são 8.955 moradores de Juazeiro infectados desde o início da pandemia. Já são 6.889 recuperados, tá? Geraldo, vai dar certo transmitir pelo blog? Já tá tudo certo? Oi, vai. Vai dar Vai certo sim, transmitir pelo blog, vai Ítalo? sim. Só tô ajustando aqui, porque foi em cima da hora aqui. Aí eu tô só colocando aqui, habilitando o YouTube aqui. Aí já em uns 2 minutos tá liberado aqui para mim. Tá ok.
de Santana. Muito bem. Pois é, com essa dificuldade da vacina chegar às pessoas, a gente não sabe até quando vamos ficar sob o domínio desse vírus, né? Nós temos também blog Valdinei Passos, Dom Beto, entrando. Maria Kemi entrou aí. Aham. Maria Kemi. Muito bem. Bem-vinda, Maria Kemi. A Kemi. Nos formamos juntos na UNEB. Então vamos lá, né? Ricardo está testando. Então podemos começar, né? Geraldo José, o técnico aí já terminou? Já podemos começar? Pode ir, tá tudo certo? Tô só agora, já habilitei a transmissão, tô só agora jogando no blog aqui a notícia com o player. Pronto. Bom dia, Pode Josinaldo. Pode começar, ok. Vamos entrar ao vivo agora no Cidade Movimento com a coletiva. Ok, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo através do Google Meet, nas plataformas aqui da nossa Diocese de Juazeiro. Bem-vindos. Nós estamos aí com o início da quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, com o início da campanha da Fraternidade 2021, que terá aí a quinta campanha a ser trabalhada, né, na dimensão ecumênica, né, com sua abertura aí na entrada, justamente nesse tempo quaresmal, né, onde todos os cristãos de todas as denominações são chamados aí esse ano de 2021 a viver e promover essa dimensão do diálogo como método de se derrubar essas barreiras, a divisão e fortalecendo a unidade. Então, estamos aí ao vivo também em alguns veículos de comunicação aqui da região do Vale do São Francisco. Quero cumprimentar a equipe da PASCOM, da Diocese de Juazeiro, em nome da equipe diocesana, e também os coordenadores e representantes das PASCOMs das diversas paróquias aqui já presentes também, que foram convidados para essa coletiva de imprensa hoje. E um modo especial também agradecer a todos os veículos de comunicação aqui presentes, a quem eu agradeço aqui ao blog de Geraldo José, que também retransmite essa coletiva aqui ao vivo, a também Josinaldo Rodrigues, a Lidiane Souza, ao vivo também agora aí, aos seus ouvintes do programa Cidade em Movimento, da Rádio Cidade também, a Maria Kemi, do blog do Valdinei Passos, ao vivo também conosco, aqui participando, interagindo conosco, enfim, e os diversos veículos outros. Josélia Maria, nossa querida Josélia Maria, do seu blog, também blogueira conosco, participando, e também a esses representantes aqui conosco, né, a irmã Tereza, a Meire, a Maria Fernando, o João Dias, também de Pilão Arcado, a Giselda, enfim, todos que nos acompanham nesse momento, nosso carinho, nossa gratidão, nosso muito obrigado aí por essa participação aqui conosco. Pois é, participa conosco dessa coletiva, o nosso bispo diocesano, Dom Beto Breis, que irá expressar um pouco aí sobre esse início, essa abertura da campanha, em especial em nossa igreja particular, aqui a Diocese de Juazeiro, Bahia. Então, agradeço de coração a todos, lembrando que toda essa coletiva está sendo gravada para a fim de que os meios de comunicação também possam estar adquirindo. E vamos falar nisso, né? Aqui da campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Obrigado mais uma vez a todos, sejam bem-vindos e passo a palavra, então, ao nosso bispo diocesano, Dom Beto Breis. Então, bom dia a todos.
Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, os nossos jornalistas aqui presentes, membros das equipes da Pastoral da Comunicação e, ao mesmo tempo, aqueles que acompanham através das redes sociais, das mídias sociais, assim por diante. De fato, hoje iniciamos o que na igreja chamamos de tempo favorável. Esses 40 dias de preparação para a Páscoa, Quaresma, são como que um retiro que toda igreja é chamada a fazer. E 3 palavras são chaves: a conversão, a penitência e a caridade. E é nessa dimensão da caridade que a cada ano a igreja apresenta, desde 64, a campanha da fraternidade, como uma proposta concreta. Então sejam todos bem-vindos. Logo mais o Mihail Menezes, que é da assessoria da Pastoral da Comunicação, é também jornalista, irá apresentar um pouquinho esse contexto da campanha na Quaresma, e depois nós iremos apresentar rapidamente o tema da campanha, que é, como o Mihail lembrou bem, o Ricardo, é uma campanha da fraternidade ecumênica. O lema é Cristo é nossa paz, e lembrando que Cristo gera essa unidade, e o tema traz justamente a questão tão exigente e, ao mesmo tempo, tão pertinente do diálogo, necessário diálogo para construirmos a fraternidade e a paz. Então, desde já, muito obrigado pela presença de todos. Pela primeira vez, realizamos uma coletiva nesse formato, mas em tempos de pandemia, temos que ser criativos para estarmos a serviço da vida, no cuidado com a vida das pessoas. Mihail. Então, mais uma vez, a gente agradece também a presença de todos e todas que estão aqui. Então, apresentando o motivo da gente estar fazendo essa coletiva hoje, né? Hoje, a Igreja Católica, no mundo todo, inicia o tempo chamado Tempo da Quaresma. E dentro da Quaresma, no Brasil, a Igreja realiza a campanha da fraternidade. Então, explicando brevemente o que é a Quaresma. É um tempo forte de preparação para a Páscoa. Então, a Páscoa é, para os cristãos, a maior festa, né? A festa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, para preparar os católicos, os cristãos, para essa grande festa, a igreja instituiu esse tempo de 40 dias, chamado Quaresma, onde os cristãos são chamados a uma maior conversão para que eles possam, na Páscoa, renovar as promessas do seu batismo. E como o Dom Beto falou, 3 são as dimensões dessa conversão que a Quaresma nos convida, né? Que é a oração, o jejum e a caridade, a dimensão da misericórdia com o outro. E aqui no Brasil, desde a década de 60, a igreja vive isso que ela chama de campanha da fraternidade, que é uma campanha para estimular os cristãos, os católicos, a viver essa caridade de forma concreta na sociedade, refletindo e, ao mesmo tempo, buscando ações concretas, sempre com um assunto, um tema a ser trabalhado. Então, a campanha da fraternidade começou aqui no Nordeste, na década de 60, na Arquidiocese de Natal. Então, essa campanha começou inicialmente numa arquidiocese aqui do Nordeste, e depois a CNBB assumiu, a nível de Brasil, essa campanha. Inicialmente, os temas abordavam a renovação da igreja, logo em seguida passou a falar sobre a renovação dos cristãos, e depois assumiu uma conotação sempre mais social, ou seja, abordando algum tema social, algum problema social que o Brasil passava. Porque para nós cristãos, né, uma fé que se não comprometa com os problemas concretos das pessoas e da sociedade é uma fé vazia, né, como já fala a Sagrada Escritura, né, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o seu irmão, é um mentiroso, né? Então, os cristãos, nós cristãos, buscamos colocar em prática esse mandamento de Jesus na Quaresma de forma especial pela campanha da fraternidade. E nesse ano, desde, na verdade, o ano 2000, a igreja vive essa campanha de forma diferente, de forma ecumênica. Então, desde o ano 2000, de 5 em 5 anos, a igreja vem fazendo essa campanha da fraternidade, não somente a Igreja Católica, mas juntamente com outras igrejas protestantes, evangélicas, né, que abraçam junto conosco essa ideia da solidariedade e da fraternidade.
E o que significa esse ecumenismo? Né? Buscar esse sonho de Jesus, que ele falou no seu evangelho, que todos sejam um. Então, os cristãos não podem estar em disputa uns com os outros. Se a gente quer testemunhar Jesus, a gente tem que testemunhá-lo em unidade, né, em fraternidade. E o tema desse ano, mais do que nunca, é propício, porque fala sobre o diálogo. Então, diante de uma sociedade tão polarizada, né, politicamente, ideologicamente, religiosamente, muitas vezes, um mundo de tantas disputas, de tantas brigas, as igrejas cristãs, não só a Igreja Católica, mas hoje, nessa campanha ecumênica, as igrejas cristãs convidam os cristãos e a sociedade para o diálogo, para a gente conhecer melhor um ao outro. E para falar sobre esse tema desse ano, eu convido o nosso bispo, Dom Beto Breis, que vai falar um pouquinho para a gente. Muito obrigado. Então, Mihail vai agora abrir os slides. A gente preparou alguns slides, penso que ajudam com algumas ideias em forma de síntese, de resumo, de um documento que sai todos os anos, apresentando a campanha da fraternidade, que é o texto base. O texto base, em geral, segue um esquema. Depois de uma introdução, segue aquele clássico método ver, julgar e agir. Ver a realidade, então, ao levantamento de situações, julgar essa realidade à luz da fé, à luz das escrituras, e depois com propostas de agir. Né? Então, Então, o tema, nós já acenávamos, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E todas as vezes, toda a campanha da fraternidade traz um lema que é uma citação bíblica, que é uma citação que inspira. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. É uma citação de Efésios, capítulo 2, e a primeira parte do versículo 14. O Mihail lembrou bem, ela é ecumênica. É interessante que a palavra ecumenismo vem de oikos, casa. Então, é uma consciência de que nós estamos numa casa comum. E unidade não quer dizer uniformidade. Mas a unidade se constrói na diversidade, a identidade de cada grupo, mas na abertura ao outro, no diálogo, na alteridade, né? Naquilo que é possível a gente pensar junto. E é interessante porque no mundo marcado pela diversidade, o diálogo é o caminho para a paz. Não ver o outro diferente como uma ameaça. O outro enquanto o outro. Daí a palavra alteridade. O pressuposto do diálogo é a alteridade. Eu abrir-me ao outro enquanto o outro. Esses dias, até, numa entrevista para a Rede Vida de televisão, a gente lembrava, acho que antes de conversar ou antes de falar, dois verbos ou duas ações são fundamentais. O enxergar e ouvir. Acho que o diálogo pressupõe primeiro ver o outro, enquanto o outro. E aquele olhar de quem acolhe, um olhar de cortesia. E no segundo momento, o escutar. Daí, mas escutar no sentido mais profundo, né? Não só deixar que entre pelos ouvidos o que o outro diz. Nós vivemos na cultura da dificuldade do diálogo porque temos dificuldade de escutar. Às vezes a gente está falando, o outro interrompe, até numa conversa informal. A campanha da fraternidade desse ano nos convida a refletir, a aprofundar e a promover o diálogo como caminho para a paz. Isso é bastante óbvio para nós, né? A paz não acontece. A paz no âmbito familiar, no âmbito da vizinhança, da comunidade, do trabalho, das nações, sem o diálogo. Por que uma campanha da fraternidade ecumênica? E o Mihail lembrou, desde o ano 2000. Porque, na verdade, a paz, que é tão exigente, é tarefa de todos. Todos somos responsáveis pela promoção da paz. Então, as igrejas que formam o CONIC. CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então, algumas igrejas cristãs, está aí a lista, elas participam desse CONIC, formam o CONIC. Então, a campanha deste ano, ela é organizada, animada pelo CONIC. Então, ela está presente em todas essas igrejas cristãs. Também em outras igrejas.
que não fazem parte do CONIC. Aqui em Juazeiro, por exemplo, eu já venho entrando em contato com alguns pastores, a gente já vem conversando há algum tempo, e vamos marcar um encontro para a gente conversar um pouco sobre essa questão, almoçar junto, depois rezar junto, mas acho que é o caminho do diálogo, da alteridade. Acho que essa questão já foi apresentada, né? A Quaresma é o tempo de exercício da fraternidade, de ser irmão. E nessa Quaresma somos chamados a crescer na capacidade de diálogo. E ser irmão é uma tarefa, né? A mãe estava grávida e perguntou para o menino que tinha uns 6 anos de idade: meu filho, você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? E o menino teria dito assim: eu prefiro uma bicicleta, mamãe. Ser irmão, viver como irmão, não é fácil. Acolher o outro enquanto o outro e assim por diante. Mas esse é o caminho. Então, diálogo implica abertura, acolhida, escuta, como já cenávamos, capacidade de interação, discernimento conjunto, sinceridade. Né? São essas qualidades sem as quais não acontece o diálogo. Diálogo é mais do que conversa. Existem muitas conversas que não são diálogos. E às vezes existem conversas que são monólogos. Né? E o diálogo é um instrumento de promoção da paz. Talvez uma palavra que podia aparecer aí, um verbo, né? Desarmar. Hoje as pessoas estão muito armadas. Então os preconceitos e os prejuízos de antemão já nos tornam incapazes de acolher o outro enquanto o outro. Sempre na campanha da fraternidade é bom a gente levantar quais são os objetivos. E o objetivo é onde é que nós queremos chegar com essa campanha. Temos os meios para atingir o fim. Primeiro, descobrir a força e a beleza do diálogo, como caminho de relações mais amorosas. Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. A gente sabe que a história é marcada por tantas violências em nome da fé, em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Comprometermos com as causas que defendem a casa comum, questão do cuidado com a criação, contribuir para superar as desigualdades. Né? As desigualdades são gritantes e crescem, né? A fome cresce, a exclusão social cresce nesse mundo de não fraternidade. Animar engajamento, também ações concretas de amor ao próximo. O amor não como algo abstrato, né, etéreo, mas amor que se traduz em ações concretas, né, a partir do sentir a dor do outro. Promover a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio. Repito, né, amar é sair de si. Portanto, é só no amor que se acontece o diálogo, porque eu saio do meu lugar, eu me desloco. Hoje temos a cultura do ódio, basta irmos nas redes sociais. Eu acompanho alguns blogs da região, por exemplo, Geraldo José, né? Às vezes qualquer notícia lá, sempre surgem pessoas que nem leem as matérias. Já começam a comentar e atacar, então vivemos na cultura do ódio. Há um tempo atrás, a gente tinha vergonha de ter ódio. Até camuflava. Hoje é uma apologia do ódio. Se acha bonito expressar ódio, sentir ódio. Né? Isso é um problema muito grave, né? E como discípulos de Jesus, daquele que nos amou até o fim, devemos propor sempre a cultura do amor. E é lastimável ver que o ódio, inclusive, é entre pessoas que se dizem cristãs, e que o ódio é fortuito. Fortalecer a convivência, a comunicação interreligiosa. Aqui nós não temos ainda celebrações ecumênicas, né? Já tivemos um almoço, inclusive, com alguns pastores aqui em casa, há um longo tempo de conversa, e nós queremos retomar, já estamos combinando. Estimular a convivência fraterna em meio às crenças. A gente sabe, por exemplo, as religiões de matriz africana, como sofrem não só discriminação e rejeição por parte de alguns, mas também ataques. Que aqui mesmo, em Juazeiro, temos situações concretas, né? Como lá no Quidé, com a mãe Adelaide. Pessoas que atacam, que se sentem no direito, né, de aviltar o direito do outro expressar e viver sua fé.
Compartilhar experiências concretas de diálogo, convívio fraterno. Então, esses são os objetivos. É sempre numa linha propositiva, positiva, né? Tanto em termos de sentimentos, de convicções, como também em termos de ações concretas, mas para compartilhar experiências, convivência fraterna e assim por diante. Nós vamos passar um pouquinho mais rápido, porque eu sei que os senhores têm... a realidade mostra que o mundo está marcado por graves males que revelam a falta de diálogo. Uma palavra que se usa muito hoje é polarização. Ou seja, as pessoas vivem em polos extremos. E nesses polos, elas são incapazes de se aproximar do outro, de escutar o outro, aprender com o outro. São polos extremos e marcados por um fechamento, um egoísmo, né? E aí vem os vários ismos que são perigosos. Individualismo, fundamentalismo, nacionalismo, proselitismo, racismo e assim por diante. A pandemia da Covid acentuou uma série de problemas humanos no mundo. O Papa Francisco já falava bem antes que havia uma pandemia da indiferença. A dor do outro não dói em mim. A humanidade fez a experiência do medo, da impotência, da angústia. Todas as dimensões da vida da sociedade foram abaladas. E, infelizmente, a gente sabe que tem gente se aproveitando disso. Os que negam, os negacionistas, os que criam uma doutrina de conspiração para negar os riscos, o perigo dessa pandemia, desse vírus invisível, desvio de recursos, isso escandaliza, né? Gestores públicos que desviam recursos que são para a saúde, para o cuidado, para a defesa das pessoas. Isso mostra que nível de desumanidade nós estamos. Insensibilidade, que tem a ver com a indiferença, abuso comercial, elevação dos preços. Quer dizer, tão perigosa, muito mais perigosa do que a pandemia da Covid-19. É a pandemia do egoísmo, da indiferença, com todas essas expressões. Graves problemas sociais revelam pouca harmonia entre o diálogo e bem comum. Os homicídios, né, sobretudo jovens negros, temos aí os dados, né? Aumento do feminicídio, inclusive aqui em Juazeiro, os dados recentes são preocupantes, os episódios, desrespeitos para com os direitos trabalhistas, assim por diante. E violência contra as minorias, indígenas, né? As pessoas, membros dos grupos LGBTs, quilombolas, estrangeiros, assim por diante. Até o mito do brasileiro cordial começa a cair. O brasileiro cordial, o brasileiro muito pacífico, a gente vai percebendo que esse mito é, de fato, um alto índice de violência policial, com assassinatos, agressão ao meio ambiente, violência contra encarcerados, né? Uma apologia da violência. Há muitos vírus. Aí nós podemos ver vírus do pânico, do desânimo, do pessimismo, da indiferença, assim por diante. Isolamento interior, individualismo, comunicação vazia, da impotência, que tem a ver com a vulnerabilidade. Esse texto é de um cardeal, um jovem cardeal português, cardeal Tolentino Mendonça. Julgar. Então, essa realidade, e os senhores que nos acompanham sabem muito mais e conhecem, podemos elencar várias situações em que não acontece o diálogo, em que o diálogo é obstaculizado e existem mais muros do que pontes. E aí nós julgamos, e sobretudo a partir do horizonte da fé cristã e do horizonte das escrituras, da palavra de Deus. Deus, na história, sempre age como Deus que dialoga. No evento fundante inicial do povo de Deus, tem aquele episódio que Deus conversa com Moisés. Ele diz que ouviu a situação do povo e desceu para libertá-lo. Portanto, é preciso discernir a vontade de Deus. Nós aprendemos com o Senhor e não Deus a nossa imagem.
E aí Jesus é o príncipe da paz. Esse é um dos títulos cristológicos, títulos de Cristo, mais belos e mais presentes nas Escrituras, né? E a paz é dom do ressuscitado. Cristo aparece aos discípulos, ressuscitado, e diz: eu vos dou a paz esteja convosco. E chegou, inclusive, a chorar diante de uma Jerusalém que não acolhe, já prevendo o que vai acontecer com a cidade. E o jeito de Jesus, com a samaritana, o Zaqueu, é sentar-se ao poço, ouvir, né? Não chegar logo com um pacote. Jesus sempre interage. A pessoa se torna um sujeito no processo. A pedagogia de Jesus é uma pedagogia belíssima, construída a partir do diálogo, como, por exemplo, com os discípulos de Emaús, depois da ressurreição. Ele não chega e diz logo: eu estou aqui, ressuscitei. Ele pergunta: o que vocês estão sentindo? Por que vocês estão tristes? É a partir daí que eles vão percebendo a presença do Senhor. Então, o diálogo é uma questão pedagógica, né? E o agir, o batismo exige a prática do bem. Alguns acham estranho, porque campanha da fraternidade na quaresma é tempo de conversão, é tempo de oração, de jejum, mas não dá para separar. Essa dimensão social, a dimensão constitutiva da fé cristã, e uma dimensão indissociável, né, da evangelização. Então, se a quaresma é tempo de conversão, de voltar-se ao evangelho, de penitência, a gente tem que se perguntar: e aí eu estou sendo irmão? A dor do outro dói em mim? Eu sou uma pessoa de diálogo, que constrói pontes? Então, não dá para separar. Toda a campanha da fraternidade traz aspectos concretos em que a fraternidade é aferida e se torna um apelo concreto de conversão pessoal, coletiva, social. Então, superar a violência religiosa, a violência contra as mulheres, cuidar da casa comum, assim por diante. E o celebrar promover isso, celebrar a palavra de Deus, celebrações ecumênicas. Eu creio que em breve nós vamos comunicar, né? Nós vamos realizar uma celebração ecumênica. A última caminhada da paz que nós realizamos, inclusive fizemos um projeto durante o ano todo com as escolas, com parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, com a Associação das Escolas Particulares. Foi muito bonita aquela caminhada, foi diferente, porque foram alunos das ruas caminhando, depois de um ano de reflexão sobre a paz. E encerramos com uma celebração ecumênica. Estavam irmãos de igrejas evangélicas, a mãe Adelaide, com irmãos também das religiões de matriz africana, e estávamos ali juntos, nos comprometendo a sermos promotores de paz e a pedirmos o dom da paz. No final, a gente faz essa oração da campanha da fraternidade, tá bom? E agora a gente, então, a Dainara vai nos passar com o Mihail, os dois, e o Ricardo também está antenado, né? As perguntas, na medida do possível, a gente vai responder. Podemos aplicar Geraldo. Geraldo José. Bom dia. Bom dia, Dom Beto. Bom dia aos demais companheiros radialistas, jornalistas. Estão me ouvindo? Estamos, Geraldo. Sim, Geraldo, ouvindo. Pois bem, eu vou começar logo com uma questão polêmica, Dom Beto, porque o lema da campanha da fraternidade desse ano fala exatamente na unidade, né? Mas, a partir do momento que anunciou o tema, o lema, um movimento da própria igreja, uma ala conservadora, se propôs a boicotar a campanha da fraternidade desse ano exatamente por considerar o texto da campanha muito marxista, né? Como o senhor recebeu essa posição de uma ala da igreja? Isso, de certa forma, pode afetar a campanha em si, embora ela esteja sendo realizada também muito de forma online por conta da pandemia? Uhum. Muito boa, muito oportuna a pergunta, Geraldo José. Na verdade, já há alguns anos que alguns grupos, são grupos pequenos, mas são grupos articulados, né, que vêm assim, como que atacando
a campanha da fraternidade, questionando o porquê de uma campanha da fraternidade nesse tempo quaresmal e assim por diante. A partir, inclusive, ou fundamentados nessa questão que eu colocava antes, de que é um tempo de conversão, um tempo de oração, um tempo de penitência, e não um tempo de ficar discutindo questões sociais. Por trás, então, há uma compreensão da fé, uma leitura, né, da tradição da igreja, da missão da igreja, equivocada, né? Que pensam que a fé está dissociada, ou deve estar dissociada, do empenho por um mundo melhor, justo, fraterno e assim por diante. Hoje em dia, falar de pobre, de justiça social, denunciar as injustiças ou situações injustas, nessas polarizações que nós temos falado, é ser de tal partido, é ser de tal posição político-partidária, marxista, esquerdista e tal. E, na verdade, não é assim. Na igreja, nós temos a chamada doutrina social da igreja. Desde o Papa Leão XIII, com uma encíclica chamada Rerum Novarum, no final do século XIX, que a igreja denuncia, a partir dos próprios papas, né, denuncia situações de desrespeitos aos direitos humanos, às más condições de vida, de trabalho das pessoas. Então, e agora incomoda também a questão, para alguns, a questão ecumênica, né? Não entende o que é o ecumenismo, que não se trata de um laxismo. Inclusive, o diálogo só acontece quando existe a própria identidade construída. Eu sou católico, eu amo minha igreja, como diz uma canção, eu não troco minha fé por outra fé. O outro irmão é luterano, é presbiteriano, é assembleiano, tem também a sua fé, a sua convicção. Nós somos diferentes, mas podemos nos unir porque cremos no mesmo Senhor. Nós também temos o mesmo batismo. O batismo dos evangélicos, inclusive, é reconhecido na maioria das igrejas cristãs pela Igreja Católica. Então, vamos pensar juntos, o que nós podemos fazer juntos para que o mundo seja melhor. Então, alguns grupos, e em tempos de redes sociais, acho que nós todos percebemos, né? Eu já falava isso antes, as redes sociais tornaram-se territórios de juízes implacáveis, cruéis, e gente que não lê, né? A imensa maioria nem lê o texto base, né? Mas já recebe informações a partir do filtro de pessoas de má fé, inclusive, movidas por questões ideológicas e tal. Mas a campanha da fraternidade, de fato, é desde 64, e sempre trazendo apelos concretos à conversão. Em 2000, depois em outros anos, eu não tenho aqui memória completa, mas essa já é a quinta ecumênica, ou seja, a partir também do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Essa tensão toda, essa agitação por parte de alguns, que tem criado um certo mal-estar, só faz mostrar que, de fato, é importante essa campanha. Ela é urgentíssima, porque o tema da campanha é justamente o diálogo. Quem não escuta, quem não enxerga o outro enquanto o outro, é incapaz do diálogo. A Dainara e o Mihail estão aqui atentos. Se alguém quer se inscrever, pode colocar também no chat ao lado. Tá bom? Fica mais prático. Você escreve o seu nome, e aí, então, o Mihail vai dando a palavra para quem quer uma pergunta, uma intervenção, e assim por diante. Josélia. Dom Beto, todos os nossos colegas, radialistas, comunicadores, negação da ciência, atuação do governo federal no combate ao coronavírus, as igrejas que não respeitam o distanciamento social e essa cultura da violência são os temas realmente desta campanha. Como é que a Igreja Católica aqui em Juazeiro da Bahia, né, tem conseguido manter o distanciamento social? Como é que tem sido administrado, Frei Beto, essa questão, uma vez que os fiéis, né, costumam gostar de estar presentes
Para eles é bacana estar lá, e muita gente hoje está, né, sem poder ir às igrejas, porque há alguma orientação. Né? E como é que está sendo feito, principalmente nesse momento de jejum, de comunhão, com as pessoas que têm dificuldade, né, para ir à igreja? O que a igreja pensou nesse novo momento, com pandemia? Como é que o senhor vê o governo, né, o distanciamento do governo também com relação já à falta de vacina? Já foi anunciado que algumas cidades já paralisaram porque não tem vacina. Qual é a leitura, Dom Beto, de tudo isso? Desde o início, desde março, nós temos, do ano passado, temos acompanhado essa situação grave, delicada, única, que nos desconcerta, né? A marca da pandemia é justamente o improviso, o imprevisível. Então, nós emitimos nesse período até 5 notas pastorais dirigidas a todas as instâncias da diocese com orientações, né? Até setembro, final de agosto, melhor dizendo, nós tínhamos suspendido as celebrações presenciais. Então, nós não tínhamos nenhuma paróquia da diocese, celebrações com a presença dos demais fiéis, além daqueles que exercem os serviços na liturgia. Em agosto, a gente foi pensando, foi refletindo que já era possível a gente abrir, né, as nossas igrejas para as celebrações com a presença dos fiéis, mas com todos os cuidados necessários. Por exemplo, 40% da capacidade de cada templo, os lugares demarcados para garantir distância, álcool em gel na entrada das igrejas, alguém sempre aferindo a temperatura de cada um que chega, né, as orientações. Eu penso, não sei se é presunção, mas se um dos lugares mais seguros, eu acho que hoje são as nossas igrejas. Porque onde inclusive nesse tempo de pandemia, eu tenho percorrido as nossas igrejas, né, de toda a nossa diocese, e isso tem sido levado muito a sério. Os bancos sempre marcados, ninguém pode ficar perto, né? Um banco que poderia ficar 5 pessoas, ficam 2, e depois aqui na catedral, para dar o exemplo, né, a gente tem, como hoje, por exemplo, um dia que frequentam mais fiéis, então a missa é 7h30 da noite, as pessoas podem trazer o seu banquinho, sua cadeira, ficarem na praça, tomando a devida distância, vamos ter projetor, telão, né? Vamos ter o som externo, então as pessoas podem participar com toda a segurança e aquele número reduzido dentro da igreja. Então a gente tem procurado, também tem surgido muitas criatividades no uso de plataformas como essa, como nós estamos fazendo agora, né? Eu acho que nunca tivemos uma coletiva com tanta gente, e justamente, quer dizer, a gente vai aprendendo. E fizemos lives para animar as pessoas, lives de Arraiá Solidário do Povo de Deus, Natal Solidário. Também, nós temos uma comissão formada na diocese, e essa comissão está fazendo um trabalho muito bonito. Chama-se É Tempo de Cuidar. Está pensando que ações podemos fazer com aqueles que sofrem nesse tempo de pandemia. Os efeitos da pandemia, em termos de fome, em termos de desânimo, depressão e assim por diante. Então, temos, por exemplo, psicólogos que já se colocam à disposição e por telefone ou por aplicativo na internet atendem as pessoas. As paróquias estão sempre mobilizadas para fazer campanha de arrecadação de alimentos, né? Nessas lives que nós fizemos, conseguimos muitos alimentos, muitas doações de cestas básicas, assim por diante. Então, esse cuidado, inclusive a gente tem esse princípio, né? Cuidar da vida é nossa tarefa. Ontem, por coincidência, escrevi uma carta para os padres, né? Dizendo, não vamos arrefecer, não vamos entrar no discurso dos negacionistas, dos minimalistas que dizem que é tudo besteira, né? Ninguém pode entrar na igreja sem máscara, e nós temos que usar e mantermos firmes o cuidado. Aos pouquinhos a gente tem que perceber que não pode ficar tanto tempo sem celebrações presenciais, mas o cuidado, porque essa é uma tarefa que vem da própria fé, né? Cuidar da vida, cuidar das pessoas, que o Senhor confia a nós, ao nosso pastoreio. É um tempo difícil, porque é um discurso de negacionismo que se reflete no não usar máscara.
E não só o negacionismo, mas também o individualismo, o egoísmo, né? A pessoa não, acha que não deve usar máscara, não usa, porque usar máscara é uma forma de dizer eu cuido do outro. Eu não estou cuidando só de mim. Eu estou aqui, por exemplo, sem máscara, porque eu estou dirigindo a palavra, mas estou bem longe das pessoas. Então tem perigo. Mas saio daqui, a máscara já está pertinho já para ser colocada. Quer dizer, porque eu não penso só em mim, mas eu devo pensar também no outro. A máscara, de fato, tem um poder de proteger muito relevante. Quando duas pessoas usam máscara, elas têm grandes chances de serem protegidas. Mas é um tempo difícil, mas que interpela os discípulos de Jesus a crerem, né, na presença dele nesse momento, ao mesmo tempo que desafia as nossas respostas, com audácia e com coragem. A gente agradece a pergunta de José e a gente abre agora para Josenaldo Rodrigues. Bom, mais uma vez, bom dia, Dom Beto, bom dia a todos. Agradecer à equipe da PASCOM pelo convite para participarmos dessa coletiva. E, Dom Beto, a campanha é ecumênica, não é a primeira campanha ecumênica da campanha da fraternidade, né? Ou seja, ela é ecumênica, ela não é só uma campanha da Igreja Católica, ela está convidando outras igrejas cristãs também para participarem junto com a Igreja Católica em torno de um objetivo comum, que é o diálogo em busca da paz. Como é que está a adesão de outras igrejas católicas, outras igrejas cristãs em Juazeiro em torno da campanha da fraternidade? Já houve um contato de vocês para com essas igrejas? E o que vai ser feito em conjunto entre essas igrejas? Uhum. Aqui na nossa diocese, nós, como eu falei no início, não há essa tradição que é bastante interessante, que seria importante tê-la já há algum tempo, de encontros ecumênicos, né, entre lideranças religiosas, não para discutir religião. O ecumenismo não é discutir, eu creio nisso, você crê naquilo, não, mas buscar aquilo que nos une. Mas, como eu falei, antes da pandemia, hoje a nossa fala comum é dizer, antes da pandemia, nós tivemos aqui, naquela semana de Pentecostes de 2019, nós convidamos alguns pastores, lideranças religiosas, para um almoço aqui em casa. Eu pensei, não vamos convidar logo para a gente conversar, não vamos convidar logo para a gente até rezar junto, mas vamos convidar para comer junto. A comensalidade, né? Estar junto ao redor de uma mesa expressa fraternidade. Mas foi muito bom, porque nós começamos a refeição, acho que em torno de 11h30, e saímos 2h da tarde. E ali, com muito respeito, com muita abertura ao outro. Então, eu tenho contato no WhatsApp desses pastores, já mandei para eles o texto base, porque a maioria das igrejas aqui de Juazeiro não pertencem ao CONIC, né? Então, mandei para eles o texto base, mandei outros textos, eles estão lendo, depois a gente vai sentar para conversar junto e pensar em ações comuns. Naquela semana, no final do tempo pascal, antes da festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Penso que aí nós pensamos em fazer um momento de oração comum, a gente rezar junto, né? Mas então, penso que dessas ações concretas da campanha da fraternidade da nossa diocese, tem sido nesse sentido. E nós vamos ter reunião semana que vem com os padres, né? E estimular também que os padres façam o mesmo nas paróquias, né? Nos 9 municípios da nossa diocese de Juazeiro, que convida os pastores para um encontro despretensioso, fraterno, não para discutir, não para dizer eu sou assim, você é assim, mas somos irmãos. Uma fraternidade que se constrói na diversidade e no respeito. A gente agradece ao Josenaldo pela pergunta, e a gente abre agora para o Marcos Vandame, da PASCOM de Casa Nova. A gente agradece desde já todos os pasconeiros que estão aqui. Bom dia, Dom Beto. Bom dia, Marcos. Deus sempre sabe o que faz, né? Eu estava lendo um artigo do Padre Zezinho, em que ele dizia que quando a gente tiver nossas dúvidas, a gente converse com o nosso bispo, com o nosso pároco, para a gente poder caminhar junto, né, e falar a mesma língua. E nesse momento eu estou ouvindo todas as opiniões, e a minha pergunta é baseada nisso. Esse pessoal que está sendo, vamos dizer assim, metralhado por essas informações errôneas, informações
que até caluniosas sobre a CNBB, no YouTube, então, o que o senhor recomenda para essas pessoas? O que o senhor recomenda para que eles façam, para tirar as dúvidas deles a respeito da campanha da fraternidade? Uhum. Muito bom, Fandreme, da paróquia de Casa Nova, São José Operário. Pois bem, em primeiro lugar, ouvir os seus pastores. Às vezes esse pessoal faz discurso de falácia. Falácia é um discurso bem articulado, mas mentiroso. Com aparência de verdade, porque tem uma certa sistematização, mas então temos muitas falácias nesses discursos. De gente que, na verdade, tem dificuldade de aceitar que a igreja, né, como comunidade dos discípulos de Jesus, se empenhe por um mundo mais justo, fraterno, e entre em questões, e não é de agora, mesmo em governos anteriores, né, existem cartas, pronunciamentos, posicionamentos questionando. A campanha da fraternidade não é agora, nesse contexto, são 56 anos de campanha da fraternidade. Quer dizer, ela vem atravessando esse tempo todo, sempre trazendo questões sociais, mas lembrando, porque a fé não é uma questão intimista, eu e Deus, mas ela é da minha experiência de Deus, mas passa, né, pela horizontalidade, pela relação com os outros, e como eu me relaciono com os outros, com o mundo e assim por diante. Como eu posso dizer que sou discípulo de Jesus, se eu permaneço indiferente à fome, à injustiça institucionalizada, aqui na nossa região, essas mineradoras que estão ferindo os direitos de famílias, né, que vivem há décadas e mais décadas em seus lugares, né? A gente tem acompanhado essas situações. Então, até aquela nota pastoral que eu fiz, por exemplo, uma carta a propósito das mineradoras, né? Foi publicada pela CNBB Nacional. Alguém nem leu minha carta, mas só bispo questiona ou denuncia as mineradoras. Aí já começa, bispo é comunista, bispo é petista, não sei o que lá. Então, é muito ódio e muita gente armada. Agora pode ter 6 armas, então vai ter mais gente armada ainda. Mas é muita intolerância, né, nessas polarizações. Mas eu acho que é sempre importante o diálogo. Procure o padre, né, converse com ele, coloque. Leia o texto base, ele está disponível nas redes sociais. Leia o que a CNBB tem publicado sobre isso. São os pastores do povo de Deus. Ninguém está se usando do ministério em favor de causas político-partidárias. A gente agradece o programa e a gente abre novamente para Geraldo José. Dom Beto, eu sou testemunha viva de que quando o governo municipal, por exemplo, começou a flexibilizar, né, reabrir o comércio, fazer funcionar, inclusive, bares e restaurantes com shows e tal, as igrejas, né, com as suas ações religiosas, né, presencialmente, a Diocese de Juazeiro se manteve fechada, né, com os seus eventos, inclusive, de forma online. Posteriormente, é que a Diocese decidiu, aí sim, realizar as suas missas, a sua programação normal. Mas os números cresceram, surgiu a variante e a gente tem visto a cada dia, né, os números de casos notificados e de mortes, esses números estão crescendo assustadoramente. Aqui na Bahia, inclusive, o governador ontem, Rui Costa, decretou toque de recolher e com ameaças, inclusive, de prisão para quem descumprir esse decreto. Essa ação governamental, ela pode afetar a campanha da fraternidade? Se sim, de que forma? Não, eu creio que não. Hoje, uma maneira de chegar às pessoas, a internet, né? Imagine se essa pandemia fosse no período anterior à internet. Hoje você pode chegar às pessoas. Vou dar um exemplo concreto.
Nós sempre tivemos dificuldade em nossa diocese de reunir os jovens, as lideranças das juventudes de nossa diocese. A nossa diocese tem 60 mil quilômetros quadrados. Só o município de Centro Sé tem 13 mil quilômetros quadrados. Então, da sede de Centro Sé, que fica a 200 quilômetros daqui da sede, tem comunidade que fica a 200 quilômetros, Senharó, por exemplo. Então, como reunir esses jovens? E confesso que nós nunca tínhamos pensado. Mas agora, a pandemia nos ensinou que nós podemos fazer reunião. E conseguimos fazer uma reunião com 80 e tantos jovens. Só as lideranças, os coordenadores de grupos de jovens da nossa diocese. Então, hoje a gente descobre, além das redes sociais, né, Instagram, Facebook e tal, esses meios de a gente poder refletir, conversar, rezar junto. Naquele tempo que nós não podíamos ter celebrações presenciais, como as pessoas rezavam, acompanhando as missas pela televisão. A TV Aparecida ficou em segundo lugar em alguns momentos, nas nossas redes sociais das paróquias, né? Mantendo o vínculo. As equipes da Pastoral da Comunicação, elas avançaram em qualidade, em dinamismo, em número de membros, nesse tempo de pandemia. Então, nesse tempo é isso. Agora a gente está atento a essa situação, porque pode ser que nós tenhamos que novamente interditar, fechar as celebrações para a presença dos fiéis, conforme a situação. Mas aquilo que eu falei antes, né, Geraldo José e demais, a gente tem consciência de que as nossas igrejas têm sido espaços seguros. Estão proibidas as procissões, as reuniões com os maiores grupos, né? Agora, por exemplo, no Carnaval, o Shalom fez um retiro próprio de Carnaval, todo ele virtual. Então, estão proibidos na diocese as aglomerações, e nas celebrações a gente tem insistido naquele percentual para cada templo. No interior da diocese, os padres têm celebrado debaixo de árvores, na frente das igrejas, né? Já para não celebrar em lugar fechado. Então, lá tem a missa uma vez por mês e tal. O padre está indo e celebra numa área aberta, que o risco é muito menor, todo mundo com máscara, álcool em gel. A gente até brinca que tem agora uma função nova na liturgia, que é a pessoa que carrega álcool. A gente está toda hora, antes da comunhão, por exemplo, de receber o corpo do Senhor, vai alguém, cada pessoa que vai receber a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, vai lá com álcool, a pessoa antes de receber, o sacerdote também passa na sua mão antes. Então, há muitos procedimentos de cuidado. Então, a gente acha que não é preciso, talvez, fechar os templos, porque a gente está mantendo o cuidado, distanciamento e o número bem reduzido. E depois, nosso clima, agora não, porque está chovendo, né, mas em geral, o nosso clima aqui da região, por ser um clima semiárido, chove pouco, então a gente pode aproveitar muitos espaços abertos para celebrações. Não sei se foi a contento, assim, a resposta. A gente agradece, Geraldo, e a gente abre agora para mais um membro da Pastoral da Comunicação, João Dias, representando a paróquia de Pilão Arcado. Então, bom dia a todos, né, que estão aqui presentes neste encontro, viu? No dia 28 de março, o domingo de Ramos, né, então a gente costuma se fazer a coleta da solidariedade, que é um gesto concreto da campanha da fraternidade também nesse sentido, né? Aí, como a gente mora, como o Dom Beto citou, essa dimensão da nossa diocese, as comunidades do interior, principalmente, né? Então, qual é a orientação para que essa campanha, essa coleta também seja feita nas comunidades, lá na zona rural, e como a gente pode estar articulando nesse sentido, nesse tempo de pandemia? Como as celebrações estão acontecendo, né? E no interior, por exemplo, em espaços abertos, na frente das igrejas, nós temos os nossos juazeiros. Lá em Campo Alegre de Luz, tem um juazeiro tão grande, uma árvore tão frondosa, que nós crismamos há uns 3 anos atrás. 56 jovens, todos eles, os padrinhos, os parentes, todos nós debaixo da mesma árvore. Até eu brincava, disse, lá em Juazeiro tem a catedral, aqui tem a Catedral de Juazeiro,
que a árvore virou uma catedral, uma igreja. Então, a coleta é um gesto concreto. A CNBB destina, né, essas verbas para projetos que têm a ver com a temática da campanha da fraternidade. É feita uma prestação de contas, um percentual que fica para a diocese. A gente também tem feito prestação de contas nas diversas instâncias da diocese, né? Clero, conselho pastoral, coordenadores de pastorais, assim por diante. Então, nesse tempo que alguns, inclusive, falam, tem boicotar, né? Alguns grupos, a coleta, a campanha da fraternidade, é mais a ocasião de a gente acreditar, né, na coleta como um gesto concreto de partilha, de solidariedade e de compromisso. E acreditar. Alguns poucos mesmo que atacam a campanha da fraternidade já vem há um bom tempo atacando a CBB. É uma questão bastante delicada. Quer dizer, um pastor me disse esses dias, né? Eu estou ficando velho, estou vendo coisas que eu nunca tinha visto. Antigamente éramos nós que atacávamos os padres e os bispos, agora são os católicos que atacam até o Papa. É isso. Então, mais uma vez, a gente agradece a todos que participaram dessa coletiva. Muito obrigado mesmo por terem aceito o convite. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vou já preparando aquele slide da oração final, né, que nós já tínhamos colocado, mas se alguém tiver mais alguma questão a colocar, alguma pergunta a fazer, fica esse momento aberto. Carlos, já está dirigindo? Eu quero agradecer, né, à Igreja Dom Beto por sempre nos dar essa oportunidade e a você, Mihail, ao Ricardo, dizer, Dom Beto, que nosso programa, na Rádio Cidade, de 7 a 8h30, a gente está aí com os microfones abertos, para que a gente continue falando não só sobre a campanha da fraternidade, que tem um tema muito importante, um tema muito forte, nesse momento em que, infelizmente, nós deveríamos estar cuidando uns dos outros. Ainda estamos vendo muita gente que, por egoísmo, não respeita a pandemia do coronavírus, né? Muitas vidas perdidas, mais gente pode morrer. E esse alerta que o Geraldo fala, do governo do Estado da Bahia, é para salvar vidas. Então, a gente quer também o apoio da Igreja Católica para que participe mais e faça um chamamento para que, nesse momento da quaresma, a gente pare para refletir sobre a passagem de Deus por aqui e que a gente tenha, de fato, compromisso com. Muito obrigada, Dona Josélia Maria e Rádio Cidade agradece demais a vocês por nos permitir essa oportunidade. Essa oração é a oração ecumênica, a oração oficial da campanha. Eu convido, então, a rezarem conosco, tá bom? Vamos, para nós finalizarmos, depois fazemos os agradecimentos finais. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade, por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através dessa campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Então, muito obrigado a todos pela presença, né? Todos os nossos jornalistas, repórteres, blogueiros que se fizeram presentes, aos membros da Pastoral da Comunicação e, de modo especial, da Coordenação Diocesana da PASCOM, que está aqui conosco, né? Ricardo está na estrada, não pôde estar
aqui conosco na mesma sala, mas acompanhou, participou, o Mihail e a Dainara. A Dainara não apareceu, pode aparecer agora, Dainara. É a secretária da coordenação diocesana da PASCOM, e ela foi um pouquinho, ficou na parte técnica aqui da transmissão. Ela que é da PASCOM, da paróquia Santo Afonso. Pronto. Muito obrigado. E a gente se coloca à disposição para qualquer informação, tanto desse assunto, dessa temática, como de outras, tá bom? Pode contar com a gente. Muito obrigado. Paz e bem. A gente também agradece a todos que participaram. Geraldo José, do Blog Geraldo José, a Rádio Cidade, na pessoa de Lidiane Souza, e também Josélia, que está aqui também no blog da rádio, Josenaldo Rodrigues, o blog do Daniel Alves, o blog do Valdinei Passos, a Ivone Reis, a Maria Fernanda Bispo e todas as PASCONs que estão aqui representadas também. PASCON de Uauá, PASCON de Carnaíba, PASCON Santo Afonso, PASCON de Santana do Sobrado e de Pilão Arcado. Muito obrigado, viu? Grande abraço a todos. Obrigado, um abraço. Bom dia a todos.